Nas cores cinza, azul, vermelho e roxo, a imagem passa pelas letras do título. Em fundo branco, ponto de vista. Abaixo, 3 círculos sobrepostos formam um diagrama. No estúdio, sentados à esquerda, os convidados. À direita, o apresentador. Olá. A decisão de William França, apresentador. de transferir a capital federal para o centro do país acabou por criar um movimento migratório para essa região. Muito mais do que apenas um projeto de desenvolvimento nacional, a construção de Brasília atraiu milhares de trabalhadores e suas famílias. É bem verdade que nos anos 1950, 60, o centro do país, aqui, embora estivesse esvaziado se comparado com o litoral, já tinha uma ocupação humana. Planaltina e Braslândia, por exemplo, 2 das 35 regiões administrativas que integram hoje o Distrito Federal, são mais velhas do que a capital federal. Mas afinal, quem seriam as pessoas que estavam por aqui no Planalto Central? E hoje, como estamos? Brasília conseguiu cumprir a meta, não escrita, de congregar e de representar todo o povo brasileiro num só espaço? Temos essa pluralidade nacional refletida na cidade? Pesquisas indicam que 57% dos quase 3 milhões de moradores do Distrito Federal hoje já nasceram na cidade. Já temos então uma identidade brasiliense? Para entender melhor este cenário, eu recebo aqui no estúdio da TV Câmara a professora Cristiane de Assis Portela e o historiador Deusdedit Alves Rocha Júnior. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista especial dos 65 anos aqui do Palácio do Congresso Nacional. 65 anos do Congresso Nacional. Histórias dos pioneiros. Eu gostaria de começar ladies first, né? As mulheres primeiro. E eu gosto sempre de ler uma rápida biografia para que o telespectador tenha uma ideia de por que os convidados estão aqui comigo no estúdio. Cristiane de Assis Portela tem um currículo gigantesco, mas eu vou resumir aqui. Mestre e doutor em História, docente do Departamento de História da Universidade de Brasília, produz artigos, produtos culturais e pesquisas relacionadas à história do Distrito Federal em interface com o ensino da história e atuou também como coordenadora de pesquisa do Arquivo Público do Distrito Federal nos anos de 2011 e 2014. Conhece um pouquinho sendo bastante modesto da minha parte, desse nosso quadradinho aqui. O que você pode contar para a gente? Brasília cumpriu essa função? Começar pelo final. Brasília cumpriu, afinal, essa função de trazer as pessoas para cá? Sem dúvida. A função de trazer pessoas para essa região foi cumprida muito rapidamente, né? Então, a gente tem um aumento populacional muito significativo nessa região. Cristiane Portela, Departamento de História, UNB. Que isso seja resultado de uma chamada, né, de uma figura que, sem dúvida, tem um papel histórico muito importante, que é Juscelino Kubitschek. E imagina, né, o que é lá nos anos 1950, em que a gente tinha um país numa transição de um país agrário para um país urbano, né, predominantemente urbano. Então, eram as rádios convidando as pessoas a virem para o Planalto Central, né, num lugar em que seria construída a nova capital. Muita dúvida a respeito, os documentários, né, que hoje a gente reconhece como documentários, mas filmes propaganda, convidando as pessoas antes das sessões de cinema, né, televisão ainda pouco difundida. Então, acho que a gente pode dizer que essa tarefa ela é bem cumprida, no sentido de que há um convite e as pessoas vêm de todos os cantos do país acreditando na construção de uma nova capital, né? E por isso, então, ela fica inclusive conhecida e é bastante propagada a ideia de que é a capital da esperança. Essa esperança, ela não cumpre exatamente aquilo que é a expectativa inicial dos trabalhadores, mas também das próprias pessoas que idealizaram. Mas, sem dúvida, ela se converte num grande feito, que é o que a gente vê hoje nesse grande Distrito Federal. E assim, eu falo que Brasília, a capital em si, é um museu de arquitetura a céu aberto. Céu né? aberto. Professor, você me corrige se eu errar seu nome. Deusdedit Alves Rocha Júnior. Isso. Acertei? Acertou. Muito bem. Mestre e doutor em História, tem larga experiência, seu currículo também é tão extenso quanto o da professora. Eu puxei aqui com ênfase na história do Brasil colonial
e História Regional e atuou, entre outras coisas, no projeto Outras Brasílias da Universidade de Brasília. Professor, mais ou menos a mesma pergunta. Brasília, o Distrito Federal hoje, congrega esse sonho que foi plantado lá atrás por Juscelino, quando pensou em colocar a capital no centro do país? Eu concordo com a professora Cristiane e respondo de uma forma complementar. Deusdedit Rocha Júnior, historiador. Bem foi encampado por quem já estava aqui. Ainda que fosse uma população diminuta, também havia uma expectativa e, de alguma forma, há o envolvimento dessas pessoas em torno tanto do projeto da construção como todos os desdobramentos que vêm depois, porque, afinal de contas, se o projeto inicial se envolvia mais a construção da capital, o resultado final disso foi muito mais do que a cidade capital. Então, de alguma forma, as pessoas que estavam aqui, as que vieram para cá, tiveram que incrementar o sonho com outros projetos de identidade que vai formar quem nós somos, os brasilienses. O senhor é nascido aqui? Não. Me tornei brasiliense depois de ter chegado aqui com 15 anos e já está aqui há tanto tempo que ninguém me reconhece mais como sendo do norte. Muito bem, seja bem-vindo. Eu falo isso enquanto brasiliense nato daqui. E você nasceu aqui? Não, eu sou uma goiana de raízes baianas. Mas também me identifico muito assim com Brasília. Esses dias. Cristiane Portela, Departamento de História, UNB. Considerado uma naturalizada brasiliense. Depende, tem vários. A gente pode fazer um quiz aqui. Já foi na feira do Guará, já comeu. Não sei, a gente pode fazer um quiz aqui, descobrir se você é brasiliense, mas isso é um outro programa. 65 anos do Congresso Nacional. Histórias dos pioneiros. Eu sei que você andou fazendo uma pesquisa do que o professor citou há pouco, das pessoas que estavam aqui antes, que o Juscelino chamou para que as pessoas viessem, e veio muita gente de vários lugares. Mas aqui não era tão vazio quanto a gente imagina, né? Era uma região predominantemente agrária. Me conta, eu quero ouvir de você como é que era antes do Distrito Federal existir, como é que era esta região, o Planalto Central. É interessante a gente pensar que a construção da nova capital, ela dá início a essa localidade como uma localidade de encontros, né? Encontros de pessoas que vêm de diferentes lugares do Brasil acolhendo a esse chamado de JK. Mas quando a gente olha para essa história anterior, a gente pode dizer que tem uma permanência, né? Tendemos a pensar que há uma ruptura enorme com a construção, mas a gente pode pensar também o contrário. Cristiane Portela, Departamento de História, UNB. Pensar o seguinte, essa localidade, o Planalto Central, esse Brasil Central, né, esse sertão planaltino, era uma região de encontros de povos indígenas, de muitos povos indígenas. Então, por aqui, esse sempre foi um lugar que é território do povo Kayapó, do povo Xacriabá, dos crixás, dos anicuns. Então, esses povos todos sempre circularam nessa região. E nós tendemos a pensar que a fixidez dessa presença é que vai demarcar um pertencimento. Mas se a gente pensa que... Eles eram povos nômades. A definição nômade, ela pode ser questionada. Porque a gente tem um território muito mais amplo, então essa foi uma região de domínio Kayapó num determinado momento, de domínio Xacriabá num determinado momento, e os povos, né, por uma ciência própria dos povos originários, dos povos tradicionais, circulam dentro dos seus territórios. Então a gente pode dizer que esse território que a gente está pisando aqui, deveríamos sempre pedir licença a esses povos que estavam aqui nessa região. Então, se a noção de território é uma outra noção, podemos afirmar que esse é um lugar de encontros. E aí a gente está falando, então, de uma presença que pode ser percebida desde por volta de 1700 e que permanece a partir daí. E os registros acompanham o processo de colonização. Então, com a colonização branca que adentra o país, a gente começa a ter esses registros. Então, antes disso, faltam esses registros
mas há indícios dessas presenças. As entradas e bandeiras que a gente estudava antigamente, Isso, os bandeirantes, né, que vieram aqui para a região de Goiás, aqui muito próximo da gente, né? Isso, essa presença colonizadora, ela traz para a gente evidência... Cristiane Portela, Departamento de História, UNB. Esteja buscando essa narrativa, está ali, está marcado lá no mapa o sertão do Gentil Caiapó, ou região infestada por índios Chacriabá. Então, essa presença, mesmo que para dizer de um vazio, é uma presença que a gente pode ler identificando justamente esses sujeitos. E para além disso, há também os povoados que constituem essa localidade. Então a gente não fala somente de povos indígenas, mas também de comunidades negras rurais que, a partir da Constituição de 1988, reconhecemos como quilombolas, mas que antes disso também tinham uma presença nessa região. Então, esse também é um território que, desde o século XVIII, é um território de pertencimento do Quilombo Mesquita, por exemplo, numa região muito mais ampla do que hoje eles se localizam, que é ali a região da cidade ocidental, na fronteira, né, entre Goiás e o quadradinho do DF. Mas, para além disso, há evidências também de quilombos dentro dessa região onde o quadradinho foi delimitado. Só que há um apagamento histórico dessas presenças. Ou não sei se não um apagamento ou não registro, porque não se estudou o que hoje você faz, né? Que é levantar essas histórias anteriores, não é isso? Exatamente. Aí a gente tem que partir de indícios que não estão tão evidentes. Cristiane Portela, Departamento de História, UNB. Os documentos oficiais, as narrativas que comumente foram lidas a partir de uma perspectiva oficial, nós conseguimos reconhecer esses indícios de presença que não parecem dados num primeiro momento. E aí é interessante pensar que a continuidade vem com outras comunidades. E aí a gente tem ciganos que estão aqui também desde antes da construção da capital e que permanecem, mas a gente tem terreiros também que estão e outros que chegam com a construção de Brasília. Então, a diversidade... 65 anos do Congresso Nacional, histórias dos pioneiros. Está mais como uma história de permanências do que somente de ruptura. Já a gente volta nesse tema, mas eu quero ouvir do professor... Os primeiros registros que ela cita partem da chamada Missão Cruz, né? Que veio dar uma olhada aqui se essa região serviria para um dia trazer a capital para o Centro-Oeste. É isso mesmo ou estou errado? Corrija, por favor. A Missão Cruz é a primeira intenção... Deusdedit Rocha Júnior, historiador. Quando pensa na transferência da capital para essa região. No entanto, ainda no século XIX, nós temos a visita de Varnhagen pensando em uma transferência da capital. Ele vem até Planaltina e acha que aquela localidade é um lugar ideal. Assim, a pedra fundamental está colocada lá em homenagem a ele. Quando a gente pensa na intenção de transferência da capital, esses talvez sejam os dois grandes momentos em que essa região é apontada e verificada. Mas complementando um pouco isso que a Cristiane coloca, quando nós vemos o trabalho da Missão Cruz, uma coisa que facilitou, duas coisas que facilitam o trabalho da Missão Cruz é a presença de muitas pessoas aqui que auxiliaram nesse trabalho e a facilidade da identificação do território. Afinal de contas, se você pegar um mapa do Distrito Federal hoje e olhar para o nome dos cursos d'água de todos os rios, córregos e etc., esses nomes já existem há mais de 200 anos. São boa parte nomes indígenas, né? Nomes indígenas, nomes relacionados à fazenda, à mineração, nomes relacionados a quilombos. Por exemplo, nós temos 2 córregos. Quais são? Um córrego e um riacho chamado Quilombo. Exatamente, Quilombo, Tem muita dúvida com relação a isso. Apesar de nos faltarem documentos que comprovem, a gente tem pelo menos um indício. Então, essa coisa oficial de registrar, de identificar o local, ela foi, de uma certa maneira, facilitada porque aqui já existiam dezenas de fazendas,
né? E algumas vilas e alguns lugares em que as pessoas podiam acolher e facilitar o trabalho da Missão Cruz. Como registro oficial, o que você citou, de fato, é o primeiro, né? Há alguns escritos anteriores, há a passagem de varnagem, mas há sempre alguém esperando que essas pessoas venham. E aí que essa é a coisa interessante, né? Assim, a região do Distrito Federal sempre esteve permeada por pessoas indígenas, quilombolas, fazendeiros. As fazendas do Distrito Federal, nós temos registros dessas fazendas desde a década de 30 do século XVIII. Caminhos que passam pelo Distrito Federal, vindo da Bahia para Cuiabá, descendo dessa região aqui em direção a Minas, há muitos caminhos também desde o século XVIII. Então é interessante, assim, há uma forma muito específica desse lugar, porque é um lugar permeado de fazendas e estradas, muitas, e pouquíssimos povoados. Deusdedit Rocha Júnior, historiador. Passagens e de encontros. Exatamente. Então, o que JK... Estou aqui poetizando um pouquinho. O que JK fez, a bem da verdade, foi transformar esses encontros informais numa reunião de pessoas aqui. Acho que JK faz mais um desses encontros, porque, de fato, esse já era um lugar de encontros, a proposta já estava dada e JK percebe que essa proposta, incluída no seu plano, né, que ele apresentava na sua candidatura, porque eu acho que isso também é um encontro, né? Assim, Brasília não estava no plano de metas até o momento em que ele percebe que construir Brasília podia ser aquilo que ficou conhecido como meta-síntese, né? Então, é mais um encontro, né? Esse é um lugar realmente de muitos encontros. Tá certo. Professora, a senhora falou ali dos quilombolas, dos indígenas, mas temos gente que estava estabelecido aqui, umas vilas, né? Não sei como é que... Eu gostaria até que a senhora me definisse melhor. 65 anos do Congresso Nacional, histórias dos pioneiros. 91 anos hoje, e Planaltina, que fica no ponto oposto da cidade. Braslândia fica mais a oeste, não é isso? E Planaltina mais a norte, né? Quase... Nordeste, o Noroeste. da cartografia. Nordeste e Noroeste, muito bem. Nos ajude. Planaltina fica no outro ponto extremo e ela já tem 165 anos, ou seja, muito antes dos nossos 65, ela tem 100 anos à frente. Como é que eram essas comunidades, vilarejos? Como é que a senhora define esses locais, por favor? Então, é muito interessante pensar que há gerações que já esperavam Brasília chegar, né? De alguma maneira é isso. Braslândia esperava a região de Braslândia, que não se chamava Braslândia antes, é a região de Vendinha, de Padre. Cristiane Portela, Departamento de História, UNB. Formosa e todas essas localidades, Lusiânia. Formosa, Lusiânia, além, né, da Planaltina que permanece, todas essas pessoas que viviam aqui já esperavam Brasília chegar. Então, isso é muito interessante. Não é isso demonstra, na verdade, que não é uma invenção de JK. Aí a gente tem muitos elementos para pensar isso. Primeiro que já existia um movimento goiano de uma elite, inclusive de uma elite planaltina, que se organizava para receber a nova capital. Então, isso desconstrói, inclusive, a ideia de que é lá em 1956 que a gente começa a pensar sobre isso. Para se ter uma ideia disso, mais ou menos 5 anos antes de começar a construção da capital, nós temos um movimento que já falava dessa localidade, da construção da capital, inclusive indicando o nome Brasília. Isso é muito capitaneado por um grupo de goianos, né? E aí vale lembrar que Goiânia também foi uma capital de estado. Cristiane Portela, Departamento de História, UNB. Se torna uma inspiração e uma expectativa de que poderíamos, né, ter uma capital nacional nessa região. Foi nos anos 1930, se não me engano. Exatamente. O batismo de Goiânia acontece na década de 30, né? 1937. Então, como foi algo que funcionou do ponto de vista do planejamento, era também uma forma de demonstrar uma expertise
né, dos goianos dentro disso. Há uma disputa entre goianos e mineiros em relação à localidade exata, né, porque o que essas missões, né, que o professor Deusdedit comentou indica, não é um lugar preciso. Então a gente pode dizer que há uma expectativa de que Brasília chegaria. Então não é uma grande novidade. O que é a novidade, talvez, para essas pessoas? E aí a gente está falando, é importante também lembrar disso, a gente tem grandes fazendas constituídas, mas a gente tem também pequenos proprietários que têm uma expectativa, inclusive, de ascensão a partir da chegada de Brasília, e aí é que o sonho e a expectativa não se converte exatamente. O processo de desapropriações das terras é um processo bastante perverso, especialmente para aqueles pequenos proprietários. Então a gente tem as grandes fazendas que vão, né, talvez lucrar com isso, mas os pequenos proprietários não. Então, quando a gente pensa uma região como Braslândia e ouve essas memórias, a gente vai ver que os proprietários ali acabaram sendo muito prejudicados com essa chegada de Brasília. Então, não mesmo fora do chamado plano piloto, do desenho da capital em si, mesmo esses fora desse desenho do avião, vamos dizer assim, reduzir, né? Eles também foram impactados por essa decisão? Muito impactados, porque a gente tem um processo de desapropriação que se torna um processo impositivo. Então, Cristiane Portela, Departamento de História, UNB. Que se pudesse negociar e de que essa negociação fosse uma negociação favorável. Aí eu acho importante também pensar isso, quem faz uma pesquisa muito interessante nesse sentido é o Luiz Ricardo Magalhães, e ele aponta justamente que não há uma posição passiva também por parte desses goianos que estavam por aqui esperando. Então a gente tem uma intelectualidade que está produzindo jornais e pesquisando sobre o tema e anunciando e indicando como esse local era um local muito favorável a essa construção. A gente tinha uma literatura muito ativa também nesse sentido. Então não era também um conjunto de fazendas, né, à solda ali. Não era uma coisa largada. 65 anos do Congresso Nacional, histórias dos pioneiros. O papel de uma intelectualidade, inclusive, que esperava Brasília chegar e que nutria esse sonho e essa ilusão para aqueles menos favorecidos também. E aí essa desigualdade vai repercutir de maneira equivalente com a chegada da nova capital. Professor, essa questão da formação, que a gente já deu uma passada aqui, do pessoal que já estava aqui, dos fazendeiros, mas vamos começar a falar de quem veio. A sua família, você falou que é do Pará, não é isso? Você acabou vindo para cá, você é um dos migrantes que vieram compor, já com Brasília inaugurada. Mas veio muita gente para cá no início do sonho. Isso. Muitos nordestinos, sobretudo, os goianos e os mineiros estavam aqui mais próximos, compuseram essa massa de trabalhadores que conseguiu colocar em pé esses prédios todos num período curtíssimo de 4 anos. O senhor tem alguma história para contar desse período aí? Me ajuda ao telespectador entender o que era isso aqui, como é que era essa confusão de gente indo de tudo quanto é lugar para trabalhar aqui. Então, você já colocou as 3 regiões que, de fato, de onde vieram, né, o maior número de trabalhadores, pessoas muito interessadas. Eu acho que o projeto de JK, e vale lembrar uma coisa em torno do que a Cristiane comentava, havia uma grande disputa entre mineiros e goianos sobre onde deveria ser construída a nova capital. Deusdedit Rocha Júnior, historiador. Mineiro que encampa o projeto da construção da capital no território goiano, atendendo a um desejo de goianos. Né? Mas vale lembrar, para quem não é do DF, eu vou fazer aqui uma analogia aqui com esse... Tem uma pontinha aqui no cantinho que o DF encosta em Minas, para não dizer que não tem nada, né? Assim, o Naí está grudado aqui no Distrito Federal, assim, no cantinho. Mas o projeto dos mineiros era que o Distrito Federal fosse no Triângulo Mineiro. Um pouco mais para baixo. Bem mais para lá. E aí é interessante isso, porque volto à ideia do plano de metas, né? Assim, para Juscelino Kubitschek, uma perspectiva de um modelo de desenvolvimento para o Brasil. Um Brasil ainda muito agrário naquele momento, e a ideia de que esse desenvolvimento poderia acontecer a partir de um processo industrializador e que, ao mesmo tempo, viesse
carregando uma ideia civilizadora, né? Assim, de trazer a modernidade, sobretudo, essa coisa toda. Eu acho que é esse discurso que atrai, né? As pessoas estão vindo de regiões que estão ainda muito envolvidas com o mundo agrário, Goiás, Minas e alguns lugares do Nordeste, mas elas estão vindo nessa expectativa da modernidade, né? A ideia de modernidade, a ideia de um processo civilizador, como está colocado no próprio discurso do JK, eu acho que é isso que atrai. Talvez as pessoas não soubessem bem o que isso representava efetivamente, talvez isso nem tenha representado tudo o que se dizia na época, né? Mas esse é um discurso novo, como a Cristiane colocou ainda há pouco, que atraía as pessoas por meio de notícias novas também, de rádio, de cinema, né? Os poucos jornais que circulavam. Então as pessoas ouviam dessa promessa. Essas pessoas que vêm para cá, elas vêm, creio eu, agora estou só dando uma impressão aqui, elas vêm com um projeto de mudança. Elas não vêm colaborar para uma construção para depois voltar para casa. A promessa é muito maior. É uma promessa de um novo momento histórico. De mudar e ficar. Não é só trabalhar e voltar. Exatamente. Acho que é por aí. E eu acho que é isso que fica na cabeça. Isso talvez vai gerar boa parte dos conflitos que nós vamos viver depois da construção. Deusdedit Rocha Júnior, historiador. Brasília, porque o projeto previa exclusivamente a construção da capital. Assim, as pessoas foram convidadas para a construção de uma coisa muito maior do que a capital. É um projeto de modernidade. Por que eu não vou ficar lá? Só que terminou a construção da capital, eu estou aqui e a modernidade é aqui, por que eu tenho que voltar? Professora, eu sei que você estudou sobre isso. E aí? O que 65 anos do Congresso Nacional. Histórias dos pioneiros. O primeiro destaque a se fazer nesse sentido, né, e o professor Deusdedit lembra bem, é lembrar que essas pessoas que vieram, elas não vêm como um operariado comum que trabalha na construção civil. Isso é algo que se pensa pouco, né? Então, a gente tem uma maioria, e isso, pesquisas como a da professora Nair Bicalho, Gustavo Lins Ribeiro, esses pesquisadores lá nos anos 70 ainda perceberam... Cristiane Portela, Departamento de História, UNB. Punham um operariado comum da construção civil, porque eram pessoas que trabalhavam no contexto camponês, então eram pessoas que trabalhavam no campo, que trabalhavam em sua maioria nas terras de outras pessoas, que portanto, né, eram muito explorados nessas terras, num Brasil predominantemente agrário, e que vêm para Brasília para trabalhar num contexto urbano. Mas a mudança é tão grande que para essas pessoas também elas estão encontrando uma nova identidade, inclusive laboral. As pessoas não chegam aqui como operários da construção civil, em sua maioria. Elas se tornam operários da construção civil na prática. Por isso que a gente vai ouvir relatos, né, de pioneiros muito bonitos, assim, no sentido de dizer que... Então, me perguntavam o que eu sabia fazer. Se eu sabia fazer conta, então você vai ser um apontador, né, da construção, porque eu tinha ali uma qualificação. Mas eu não tinha nenhuma experiência na construção civil. Então, isso faz com que a gente tenha uma característica de operariado em Brasília que talvez seja mesmo um marco. É uma categoria muito própria, portanto, quando a gente fala de candangos, é um tipo muito específico de trabalhadores. E aí algo muito importante para se lembrar dentro disso é que não é também um operariado que a gente possa pensar como um único tipo. Então, ser apontador é diferente de ser um auxiliar de obras, né? E cada uma dessas hierarquias dentro do canteiro de obras também se reproduzem na vida social dentro desse Distrito Federal que se torna, e durante muito tempo, porque não é com a inauguração que encerra o canteiro de obras, né? Durante muito tempo, então, a sociabilidade se constrói reproduzindo também essas hierarquias, e aí eu estou falando só das hierarquias dentro do próprio operariado. Se a gente for pensar isso em relação àqueles
que são aqueles que são os intelectuais, os administradores, né, dessa construção, aí as hierarquias são muito mais gritantes. Mas mesmo dentro da categoria, a gente não tem um único operariado, portanto, a gente não tem um único tipo de candango. E por isso, essa é uma categoria em disputa. Ser candango é diferente.